Imagine se você fosse um rei, governando um dos maiores impérios que o mundo já viu. Cada decisão sua molda o destino de milhares e seu poder é inquestionável. Agora, visualize erigir uma majestosa imagem de ouro, símbolo de sua grandeza e domínio. Você decreta que todos devem adorá-la sob pena de morte. Entretanto, 3 jovens, impulsionados pela fé, desafiam abertamente sua ordem. Como rei, o que você faria? E se ao puni-los, algo completamente inesperado acontecesse, desafiando todas as leis da natureza e sua compreensão de realidade? Embarque conosco na história do rei Nabucodonosor e a visão na fornalha. Nabucodonosor, no apogeu de seu poder, comandava não apenas os exércitos e as riquezas, mas também a admiração e o temor de seu povo. Cada vitória em batalha, cada novo território conquistado, solidificava sua posição como um dos grandes líderes da história antiga. No entanto, para um homem com tamanha visão e ambição, conquistas territoriais não eram suficientes. Ele queria deixar uma marca eterna, um símbolo de seu reinado que resistisse ao tempo. Com essa ideia em mente, ele ordenou a construção de uma estátua colossal, completamente banhada a ouro. Esta não era apenas uma representação da riqueza da Babilônia ou de sua grandeza militar, mas sim uma manifestação tangível da divindade do reino e do poder inquestionável de seu líder. O monumento foi estrategicamente posicionado, visível de vários pontos da cidade, servindo como lembrete diário da grandeza do rei e de sua proximidade com o divino. No entanto, a estátua também tinha um propósito mais sutil e, ao mesmo tempo, audacioso. Serviria como um teste de lealdade e devoção. Nabucodonosor, buscando unificar o reino sob um único símbolo de adoração, decretou que todos os cidadãos deveriam prestar homenagem à imagem. Ao som de instrumentos, todos deveriam se prostrar diante da estátua, reconhecendo assim a grandiosidade do rei e do Deus que ela representava. Essa decisão, tomada no coração da Babilônia, teria repercussões que Nabucodonosor não poderia prever, levando a eventos que desafiariam sua percepção de poder, fé e divindade. À medida que o sol ascendia no horizonte, os primeiros raios iluminavam a grandiosidade da Babilônia, revelando uma cidade que pulsava com vida e esplendor. Os canais reluziam com o reflexo dourado do nascer do sol, enquanto os jardins suspensos, cobertos de verde e floridos, exalavam uma fragrância que se mesclava com os aromas das especiarias dos mercados próximos. Nas ruas, a agitação começava. Comerciantes de terras distantes exibiam suas mercadorias, desde sedas raras até joias cintilantes, enquanto músicos entoavam melodias que ecoavam pelos becos e praças. Contudo, dominando a paisagem e atraindo olhares de admiração e reverência, estava a imponente estátua de ouro, cujo brilho competia com o próprio sol. No entanto, um silêncio palpável se fazia presente sempre que os sons dos instrumentos anunciavam um momento de adoração. Como uma onda, a reverência se espalhava. Homens, mulheres e crianças se prostravam em uníssono diante da imagem. Mas em meio à multidão uniforme, alguns vultos permaneciam eretos, destoando do restante, seus corações pulsando não com medo, mas com uma fé inabalável. Esse contraste entre o esplendor da cidade, o silêncio da adoração e a resistência silenciosa de poucos, preparava o cenário para um confronto iminente, onde convicções seriam testadas e destinos seriam selados. No coração pulsante da Babilônia, uma cidade que nunca dormia, um desafio sem precedente estava se formando. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, jovens hebreus que não apenas residiam na cidade, mas também ocupavam posições de destaque na administração real, encontrando-se em um dilema que testaria os limites de sua fé e coragem. A decisão de não se curvar à imponente imagem de Nosso não passou despercebida por muito tempo. A cada cerimônia de espírito, sua recusa se tornava mais evidente, mais audaciosa. Rapidamente sussurros se transformaram em conversas abertas nos corredores do poder, e logo a notícia chegou ao grande salão do palácio de Nabucodonosor. Enfurecido, o rei sentiu sua firmeza desafiada e sua paciência testada. Ele os convocou para uma audiência, talvez esperando que uma simples intimidação de sua presença e a ameaça direta de ameaças fossem suficientes para fazê-los mudar de ideia. Mas o que ele encontrou não foi subserviência ou medo, mas uma determinação calma e resoluta.
Diante das perguntas ardentes do rei, os jovens responderam com certeza, afirmando que seu Deus, o Deus de Israel, era capaz de salvá-los das chamas, mas que mesmo que ele escolhesse não o fizesse, ainda assim, eles não se curvariam. Nabucodonosor, já sem limite de sua paciência e sentindo sua ira aumentar, tentou que a fornalha fosse preparada. O calor que emanava dela era tão intenso que até mesmo os soldados que se aproximavam para jogar os jovens dentro dela foram vencidos pelas chamas. O silêncio tomou conta da multidão que assistia, esperando o envolvimento. Mas, à medida que os momentos passavam, algo milagroso ocorreu. Os jovens, ao invés de serem consumidos, caminhavam sem restrições, seus rostos serenos, suas vestes intactas. O mais surpreendente foi a visão de uma quarta figura, cuja aparência era divina, caminhando ao lado deles, protegendo-os das chamas vorazes. Nabucodonosor, seus conselheiros e todos os presentes olharam em choque e admiração. O que deveria ter sido um ato de subjugação e poder se transformou em um testemunho da força da fé e da presença protetora do divino. O rei, anteriormente furioso, agora se encontrava humildemente confrontado com um poder muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Os minutos passaram horas enquanto todos os olhos permaneciam fixos na fornalha incandescente. A expectativa inicial era que as chamas engolissem os jovens, fazendo deles um exemplo para todos que ousassem desafiar o rei. Mas, em vez disso, a visão diante deles desafiava toda a lógica e compreensão. Lá estavam Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caminhantes desimpedidos, suas vestes não tocadas pelas chamas, seus rostos refletindo uma paz sobrenatural. A surpresa não parou por aí. Uma quarta figura, notavelmente distinta e resplandecente, caminhava entre eles. Para Nabucodonosor, este era o que tinha uma aparência semelhante a um filho dos deuses, uma presença que emanava autoridade e divindade. O grande salão real, geralmente repleto de conversas, debates e risos, estava agora imerso em um silêncio quase palpável, interrompido apenas pelo crepitar do fogo. Nabucodonosor, tão acostumado a estar no controle, a ser a autoridade final, sentindo um nó na garganta e uma humildade que jamais experimentei. Sem hesitar, ele se mudou da fornalha, chamando os jovens para que saíssem. E assim que fez, a corte inteira pôde testemunhar que nem um único cabelo de suas cabeças havia sido chamuscado. Suas roupas estavam intactas e não havia sequer o cheiro de fumaça neles. O que se seguiu após o milagre na fornalha foi uma mudança notável no reino da Babilônia. A audácia e a fé inabalável de 3 jovens hebreus não apenas os salvaram de um destino mortal, mas também trouxeram uma revelação divina ao coração de um dos maiores impérios da antiguidade. Nabucodonosor, em sua ocorrência, demonstrou uma humildade modesta vista em monarcas de sua estatura. Ele não apenas reconheceu o poder de Deus de Israel, mas também emitiu um decreto em todo o seu vasto império, declarando que ninguém deveria falar contra esse Deus, sob pena de severa punição. O rei, uma vez orgulhoso e irredutível em sua autoridade, agora se curvava diante da supremacia de um poder maior. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, por sua vez, regressaram às suas posições na corte com uma estatura ainda maior, não apenas como administradores competentes, mas como testemunhas vivas da proteção e exceções divinas. A história, entrelaçada com elementos de fé, coragem e revelação, serve como um lembrete eterno. Mesmo nas situações mais desafiadoras, quando confrontados com forças aparentemente insuperáveis, a verdadeira fé não apenas resiste, mas também tem o poder de transformar corações e reinos. E assim, a chama da fornalha babilônica não é lembrada como um instrumento de destruição, mas como um farol de esperança, iluminando a jornada da humanidade em busca do divino. Ao refletirmos sobre esta narrativa incrível, somos levados a contemplar as chamas de nossos próprios desafios e dilemas. Cada um de nós, em diferentes momentos de nossas vidas, enfrenta suas próprias fornalhas. Perguntamo-nos, onde encontramos a força para permanecer firmes diante das adversidades? Em quais convicções baseamos nossas decisões quando tudo parece conspirar contra nós? O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abed-nego nos convida a olhar além das situações imediatas e a consideração a presença e a ação de algo maior em nossas vidas. Suas escolhas, nascidas de profunda fé e integridade,
não apenas as salvaram, mas também impactaram todo um império. Ao nos despedirmos desta história, somos instigados a ponderar sobre nossos próprios valores, sobre aquilo que consideramos inegociável, mesmo diante da pressão. Que esta narrativa serve como um lembrete de que, mesmo nas situações mais adversárias, a verdadeira fé pode iluminar nosso caminho, transformar destinos e revelar o divino em meio ao ordinário. Convido a cada um de vocês a refletir: qual é a sua fornalha e como você escolhe enfrentá-la?